Olá, seja bem-vindo ao canal Além da Farmacologia. Eu sou a professora Anelisa e hoje vamos aprender como o sistema nervoso autônomo controla o sistema gastrointestinal, além de explorar toda a farmacologia por trás desse sistema. O processo de absorção e digestão dos nutrientes pelo sistema gastrointestinal são controlados localmente por meio do sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico compreende componentes de fibras sensoriais que recebem estímulo da presença do alimento no trato gastrointestinal, além das conexões das fibras simpática e parasimpática que se originam no encéfalo. Esses componentes comunicam as células secretoras a liberarem peptídeos digestivos, além de atuarem na musculatura para causar mudanças na motilidade. Já aprendemos anteriormente que o sistema parasimpático está ativado em momentos de relaxamento e digestão. É o momento em que o nosso corpo se esforça para quebrar os alimentos, absorver os nutrientes e fazer uma reserva energética. Os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso parasimpático chegam ao trato gastrointestinal através dos nervos vago e pélvico, que ativam neurônios motores excitatórios e inibitórios pela liberação de acetilcolina sobre receptores muscarínicos, que estão distribuídos nos músculos lisos das vísceras e nas glândulas secretoras. Portanto, a ação do sistema parasimpático sobre o trato gastrointestinal é de aumentar a motilidade, relaxar os esfíncteres para favorecer a passagem do bolo alimentar e estimular a secreção de saliva e também de ácido clorídrico no estômago. A atividade peristáltica está aumentada por todo o intestino, e a maioria dos esfíncteres ficam relaxados para ocorrer a movimentação do bolo alimentar. O estímulo de contração muscular por esse sistema ocorre pela ação dos receptores muscarínicos M3, que desencadeia a despolarização da membrana celular e o aumento de influxo de cálcio para dentro da célula. Por isso, o músculo liso geralmente se contrai em resposta a agonistas muscarínicos, formando os movimentos peristálticos. Portanto, uma atividade aumentada do sistema parasimpático pode aumentar o peristaltismo, diminuir o trânsito intestinal e até causar cólicas. O sistema parasimpático também causa mudanças no estômago. A acetilcolina liberada pelos neurônios colinérgicos estimulam receptores muscarínicos M3 específicos nas células parietais, que são responsáveis pela secreção de ácido clorídrico no estômago, juntamente com outros neurotransmissores e peptídeos, para facilitar a digestão. Então você percebe que o sistema parasimpático é um dos fatores responsáveis pela secreção de ácido clorídrico, juntamente com outros fatores, como histamina e gastrina. Ainda o sistema parasimpático apresenta efeitos sobre as glândulas salivares, estimulando a produção de saliva. Sabe aquela sensação de água na boca quando você pensa numa comida gostosa? Essa salivação está sob controle autonômico e pode ser desencadeado por diversos estímulos, incluindo visão, cheiro, olfato e até mesmo o pensamento sobre algum alimento. Bom, atualmente existem poucos usos de agonistas muscarínicos para o tratamento de distúrbios gastrointestinais. Porém, em situações clínicas que envolvem diminuição da atividade dos músculos lisos, mas sem obstrução, pode-se utilizar fármacos agonistas muscarínicos para facilitar o peristaltismo gastrointestinal. Esses distúrbios incluem o ilho pós-operatório, que consiste numa modificação transitória da motilidade intestinal após procedimentos cirúrgicos, e também na situação de megacólon congênito, que ocorre pela ausência de células nervosas em uma parte ou até na totalidade do intestino. O principal sintoma é a incapacidade do recém-nascido de evacuar nas primeiras 48 horas de vida. Nessas situações, é importante descartar uma obstrução antes de utilizar um agonista muscarínico. Caso contrário, esse fármaco pode exacerbar um problema e até mesmo causar uma perfuração, em consequência da pressão aumentada. Agora, os antagonistas muscarínicos, que podem ser chamados de parasimpatolíticos porque bloqueiam o efeito da descarga parasimpática, também podemos chamar de antimuscarínicos. O bloqueio de receptores muscarínicos tem efeitos consideráveis sobre a motilidade gastrointestinal e na parte da função secretora do intestino. Contudo, mesmo um bloqueio completo dos receptores muscarínicos não pode inibir completamente a função intestinal, porque a gente tem hormônios locais e outros neurônios não colinérgicos do sistema nervoso entérico que também modulam a atividade gastrointestinal. A inervação parasimpática é apenas um dos fatores que contribuem para essa motilidade. Então, os antagonistas muscarínicos produzem atividade inibitória no estômago, jejuno,
ilho, duodeno e cólon, caracterizados por uma redução do tônus, da amplitude e da frequência de contrações peristálticas. Portanto, o tempo de esvaziamento fica prolongado e o trânsito intestinal estendido, ou seja, pode ocorrer uma constipação intestinal. Esses medicamentos podem até ser utilizados em casos de diarreia medicamentosa por excesso de agentes agonistas muscarínicos, como o uso de betanecol, que é um medicamento utilizado para retenção urinária, que aprenderemos no próximo vídeo sobre a regulação do sistema nervoso autônomo sobre o sistema geniturinário. Então, nesse caso de diarreia medicamentosa, podemos utilizar fármacos antagonistas muscarínicos para diminuir o peristaltismo intestinal. Em caso de diarreia causada por outros agentes que não seja medicamentosa, também podemos utilizar esses medicamentos. Contudo, como falamos anteriormente, essa paralisia intestinal, induzida por fármacos antimuscarínicos, é temporária, pois temos outros mecanismos locais dentro do sistema nervoso entérico que, em geral, reestabelecem esse peristaltismo. Para vocês conhecerem os fármacos antimuscarínicos, eles são antagonistas competitivos, cuja estrutura química geralmente contém éster e grupamentos básicos na mesma proporção que a acetilcolina, mas eles apresentam um grupamento aromático volumoso no lugar do grupamento acetil. Há dois compostos naturais, a atropina e a iosina, também conhecida como escopolamina. Esses medicamentos relaxam os espasmos intestinais e são utilizados para alívio sintomático em condições de dor abdominal e cólica, e também utilizados para facilitar a endoscopia e a radiologia gastrointestinal pelo relaxamento do músculo liso, que é a ação antiespasmódica. Como a acetilcolina também tem ação na secreção gástrica, quando os receptores muscarínicos são bloqueados, o volume e a quantidade de ácido clorídrico liberado pelas células parietais pode estar diminuído. Lembrando que essas células parietais respondem a 3 estímulos diferentes: acetilcolina, histamina e gastrina. Portanto, os antagonistas muscarínicos inibem apenas os componentes gástricos resultantes da estimulação parasimpática, mas mesmo assim esses fármacos podem estar afetando a digestão. A escopolamina também pode ser empregada na profilaxia e tratamento do enjoo, principalmente a cinetose, que é o enjoo do movimento, pois temos receptores muscarínicos no sistema vestibular. Porém, esses medicamentos podem apresentar uma série de efeitos colaterais antimuscarínicos. Como a secreção da saliva é estimulada pelo sistema parasimpático, o bloqueio dos receptores muscarínicos pode causar a sensação de boca seca, e além de afetar a secreção salivar, também apresentam alterações na acomodação dos olhos, na micção e na motilidade gastrointestinal. Então, percebemos que a importância de entender como o sistema parasimpático controla o sistema gastrointestinal é para identificar principalmente os efeitos de fármacos que atuam em receptores muscarínicos, seja para tratar desordens gastrointestinais ou para outras condições, mas que influenciam nesse sistema. Agora veremos os efeitos do sistema simpático. Apesar de não termos medicamentos simpatomiméticos ou simpatolíticos com efeitos terapêuticos sobre o sistema gastrointestinal, é importante conhecer como a fisiologia controla esse sistema, para entendermos os efeitos colaterais de fármacos utilizados para outros fins, mas que apresentam efeitos sistêmicos generalizados sobre receptores adrenérgicos. Por exemplo, as glândulas salivares apresentam receptores adrenérgicos, que regulam a secreção de amilase e água. Portanto, a ativação de receptores adrenérgicos nas glândulas salivares pode causar a sensação de boca seca, como ocorre com os agentes antimuscarínicos. Ainda, a ativação de receptores adrenérgicos no músculo liso do trato gastrointestinal causa relaxamento da musculatura, diminuindo o peristaltismo e o trânsito intestinal. Os receptores adrenérgicos alfa-1 contraem os esfíncteres, dificultando o esvaziamento gástrico e a passagem do alimento por todo o trato gastrointestinal. Por isso que em situações de estresse, sentimos um desconforto gástrico, uma sensação de empachamento, justamente porque o alimento não desce. Então, fármacos que são agonistas de receptores adrenérgicos podem causar constipação intestinal e dificuldade na evacuação, enquanto os antagonistas vão bloquear esses efeitos, prevalecendo o efeito do sistema parasimpático, que estimula a digestão e o peristaltismo. Você já fez uso de algum desses medicamentos e percebeu esses efeitos relacionados? Conhece alguém que já relatou esses problemas? Me conta aqui nos comentários. Com esse conhecimento, fica muito mais fácil você orientar os pacientes quanto às suas queixas e fazer o adequado manejo terapêutico. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você.
Não deixe de conferir os outros vídeos dessa série sobre a farmacologia do sistema nervoso autônomo. Até mais e bons estudos!